O que são lentes ocupacionais ou lentes funcionais? Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Slivinski, eu sou técnico em ótica responsável pela OculusWeb.com, uma loja virtual que vende óculos pela internet desde 2006 e também sou responsável pela Univisão Ótica Física. Nesse vídeo vamos falar sobre as lentes ocupacionais ou lentes funcionais. E fica até o final que eu tenho uma surpresa para você no final desse vídeo. Bom, para mim falar das lentes ocupacionais ou lentes funcionais, é fundamental que eu fale um pouco sobre o multifocal. O que é uma lente multifocal, para você entender, e depois você vai entender também o que é uma lente ocupacional. Bom, o multifocal são lentes projetadas para as pessoas que passaram dos 40 anos, que precisam do grau de longe e o grau de perto. O grau de longe pode ser plano, pode ser zero, mas o grau de perto sempre vai ter uma dioptria, vai ter um grauzinho. Então, por exemplo, digamos que você sempre a vida inteira usou um grau de mais 1,5. Você usou mais 1,5 para tudo, para longe, para perto, sempre foi mais 1,5. A partir dos 42 anos, 40 anos, dependendo da pessoa, você vai ter um grau adicional, um grau para perto também, que começaria no mais 1,5. Então você vai continuar tendo 1,5 para longe e vai ter o grau para perto adicional de 1,5, que vai ficar 3 para perto, tá? Então se soma isso, o grau de longe mais a adição, então você vai ter 3 para perto, tá? Ou, por exemplo, se tem uma miopia, a vida inteira teve miopia de menos 3, e naturalmente começou a ter uma certa dificuldade para perto a partir dos 40 anos. Aí o que acontece? O médico dá um grau positivo de mais 1. Como você sempre usou menos 3 para longe, somado com mais 1, para perto vai ficar menos 2. Tá? Então existe essa lente progressiva que ela vai em cima do campo de longe, ele vai aumentando gradativamente até chegar na parte de baixo para perto. Então eu tenho aqui em cima o grau de longe, aqui no meio da lente o grau intermediário, que é a tela do computador, por exemplo, ou o velocímetro do carro, e aqui embaixo eu tenho o grau para perto. Tá? Isso é multifocal, é uma lente tradicional que, por sinal, ela substituiu aqueles bifocais, aquelas lentes que tinham aquela divisão, né? Então a parte de cima naquela divisão era para longe e a parte de baixo para perto. Não tinha grau intermediário, não tinha essa correção da distância intermediária. Então veja bem, isso é multifocal. O problema é que muitas pessoas começaram a usar o multifocal e foram para frente do computador. E a tela alta e o campo intermediário é um campo extremamente estreito. Em qualquer lente multifocal, pode ser a lente mais cara que tem o campo intermediário, ou seja, da meia distância, ele é um campo estreito. Ele não é aqui em cima, ele é na metade da lente. Então, por exemplo, se eu tenho uma tela de computador alta aqui, ó, o que vai acontecer? Vou ter que ficar levantando a cabeça para enxergar o campo nítido. Então, necessariamente eu tenho que baixar essa tela do computador aqui embaixo, né, no notebook, por exemplo, para eu poder, através do campo intermediário, enxergar bem essa tela. Isso é o multifocal. E muitas pessoas reclamavam sobre isso e até hoje reclamam. E aí foi desenvolvida uma lente ocupacional, ou também chamada de funcional. Mas vou tratar aqui daqui em diante só sobre ocupacional. Veja bem, na lente ocupacional nós não temos o campo de longe. É um campo intermediário aqui em cima e o de perto. Como eu tenho menos graus nessa lente, menos progressão, o campo intermediário ele fica extremamente amplo. E aquele grau que era no meio, que era o intermediário, você lembra que a gente falou do campo intermediário, que é a tela do computador? Ou lavar uma fruta, uma verdura, ou escolher um feijão, por exemplo, que é o campo intermediário. Nessa lente ocupacional, o campo intermediário passa a ficar aqui em cima e aqui embaixo o campo de perto. Então o que acontece? Para a pessoa que é um arquiteto, uma arquiteta, que fica na frente do computador o tempo todo, para uma professora que tem que corrigir prova, mas também tem que ficar no computador o tempo todo, para um designer, para um filmmaker, para qualquer pessoa, um programador, pessoas que usam muito o computador e passaram dos 40 anos. Essas pessoas, e
preciso usar óculos, né? Preciso usar computador, passaram os 40 anos e preciso usar óculos. Então essas lentes ocupacionais, elas foram desenvolvidas pensando nesse profissional. Então se você trabalha muito com computador ou, por exemplo, faz pintura em tela, que é a distância intermediária também, ou partitura de música, distância intermediária também. Então eu vou colocar esse óculos aqui, ó, em vez de eu ter um multifocal antes, que eu expliquei no começo, que é um campo intermediário estreitinho, eu tenho que ficar levantando a cabeça achando, na lente ocupacional, toda a parte, todo o campo de cima é o intermediário, não é mais longe. Então, para você trabalhar, para você pintar uma tela, para você tocar um instrumento musical, é excelente. Outro exemplo que eu sempre dou é profissional dentista, né? Então, por exemplo, lá, a pessoa sempre usou óculos a vida inteira e passou dos 42 anos e fez um multifocal. Então, ela vai aqui na boca do paciente, ok, ela enxerga bem. Quando ela vai aqui buscar uma broca, que é a distância intermediária, fica estreitinho também. Então, quando eu faço uma lente ocupacional para um dentista, ele vai ter o campo de perto aqui e vai ter todo esse campo que é meia distância, que é o intermediário, extremamente amplo. Qual o ponto negativo desse óculos? Se é que tem algum ponto negativo, é que ele só vai usar para essa atividade, para aquele fim. Ele não pode colocar esse óculos e sair na rua com ele, porque ele não tem campo de longe, ele vai estar forçando a visão. Então é um óculos adicional. É como eu sempre faço uma comparação, eu sempre gosto de fazer analogias com um calçado, né? Então, por exemplo, você tem um calçado para jogar vôlei, você tem um calçado para trabalhar, você tem um calçado para ir num casamento, numa festa, você tem calçado para tudo. Qual a função dele? Proteger o nosso pé. Mas você tem vários tipos de calçado. Para o homem, jogar futebol de campo, suíço, salão, jogar tênis, sapato para um casamento, é tudo calçado, mas ele tem cada uma função diferente. Você imaginou, por exemplo, jogar futebol com um sapato bico fino? Fica complicado. Só que nós temos essa consciência que cada calçado é para uma função. Óculos não. Óculos, muitas pessoas acreditam que óculos é um só para você fazer tudo. E na verdade não. O multifocal sim é um óculos que te atende em todas as situações, longe, para perto, distância intermediária, mas existe uma dificuldade que é no campo intermediário, que é um campo estreitinho. E justamente essa lente ocupacional, ela veio para atender muito bem esse profissional. Porque tem gente, como eu falei, que passa o dia inteiro na frente do computador. Seja arquiteto, seja programador, seja designer, né? E essas pessoas vão envelhecendo e vão continuando a trabalhar. Elas têm seus 42, 45 anos, 50 anos, né? E elas precisam de uma ferramenta que abra o campo visual, que amplie o campo visual, principalmente para a tela, tá? Então, se você é um profissional que trabalha muito com computador e principalmente se a tela está alta, a lente ocupacional é ideal para você, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida adicional, coloca aqui nos comentários que eu vou estar gravando outros vídeos para esclarecer de fato isso. E na Oculus Web você vai encontrar essas lentes com um desconto bem bacana. E aliás, a surpresa que eu ia passar para você, que eu vou passar, é o nosso desconto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você ver qual é o desconto que você vai ganhar comprando o seu óculos com garantia, todos os produtos originais na oculusweb.com, tá? Você vai receber um cupom de desconto, vai colocar lá, nosso preço é todo tabelado e você vai receber um desconto por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente com pessoas que passaram dos 42, 45 anos e usam óculos e elas muitas vezes é provável que as pessoas não sabem que existe essa lente ocupacional, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.